pessoal, Felipe Castelo Branco aqui de novo, mais um vídeo. Estamos aqui de novo na nossa sede mundial do Ecossistema Dáquila durante uma atividade de campo, onde eu aproveito para fisgar meus amigos aqui de tantos anos para bater um papo aqui conosco. Hoje eu trouxe a Rosa, minha amiga, 24 anos já, né? Contar a trajetória dela, Rosa Maria Collin, né? Cantora, atriz, uma personalidade, olha, incrível, deliciosa. Rosa, prazer ter você aqui. Vamos bater um papo legal, contar para eles tua experiência aqui em Dáquila. Que começou lá atrás, né? 2020. 2020. Isso não. Que eu ia perguntar, quando é que nós fomos? Foi 2000. Foi 2000. Foi 2000. Foi quando fizemos uma viagem a Sedona, estávamos no mesmo grupo, foi aí que a gente conheceu a Rosa. Aí vocês me falaram tanto do projeto Portal, eu fiquei super interessada e um dia eu fui num seminário lá no Rio de Janeiro e me apaixonei, nunca mais saí, desde o projeto Portal até Ecossistema Dáquila. Isso, então você, antes desse nosso encontro lá em Sedona, em 2000, gente, 24 anos já, gente, olha quanto tempo. E eu dizendo que eu estou aqui há 21 anos, estou comendo 24 anos. Já, vai fazer 25 anos ano que vem. Olha só, que loucura. E ano que vem eu faço 80. Meu Deus, gente, Rosa, olha só, o prolongamento de vida está funcionando. Tá, todo mundo está falando, fala o que você está tomando. Não, você está de convênio com o Andino com o Peru. Tá vendo? Pois é, gente, a Rosa aqui já é um exemplo. Mas antes daquela viagem, você não tinha ouvido falar ainda, né, de Urandir e Não, tal. eu tinha visto, assim, en passant, na TV, que ele fazia aquele programa da tarde. Primeiro na Acho que era o Brasil Verdade, não é? E depois no SBT. Isso. Eu vi algumas, mas nunca parei porque eu nunca me liguei muito em televisão. Eu via en passant porque a mamãe assistia, mas não me interessei. Daí quando vocês começaram a falar, foi que despertou. Então foi naquele encontro nosso lá em Sedona, que fizemos a viagem juntos, no mesmo grupo, que a gente começou a falar. Fizemos algumas atividades até nossas lá, né? Em Sedona. Nunca me esqueço aquela na Roda das Pedras dos Índios. Sim, no Bell Rock. Bell Rock. Isso, que até um grupo de americanos se juntaram ao grupo. E a gente estava, eu lembro direitinho aquele dia, você estava bem... Assim, caralho, eu falava, relaxa, não sei que a gente estava fazendo um trabalho energético ali. E a Rosa... Eu me fechava toda. Toda fechada. Muito desconfiada. Mas aí a gente conversou, né, bateu papo, aí seminário por Urandir. Vocês foram muito gentis, eu nunca me esqueço disso. Você, o Cocó Júnior, muito gentis, me levaram até o aeroporto, que teve aquele probleminha lá. E foi muito legal. Na volta, a gente combinou um almoço mensal né, para comemorar a viagem. Mas o almoço aconteceu acho que 2 vezes só. E num desses almoços, a doutora Bernadette, que também foi, tá, Rosinha, falou, você tem que ir lá, você tem que ver o Urandir, porque não sei o quê. Aí eu fui no seminário. Quando eu comecei a ouvir o que ele falou, tudo batia com o que eu sentia, porque eu não sabia, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de filmes de ficção, eu sempre dizia assim, eu não sou desse mundo. Já sentia uma diferença, né? Tanto que eu agia assim, tanto que uma vez uma repórter do Jornal do Brasil fez uma matéria comigo e ela botou lá, ela não é desse mundo. É mesmo? Olha só que legal. Eu estou procurando, porque eu estou refazendo o meu site, e eu estou procurando essa matéria, eu não acho muita coisa. Eu quero botar essa matéria. Gente, isso é interessante, hein? Não é? Ela não é desse mundo. E já tem tempo, né? Já, nossa, foi antes da gente se conhecer. Olha só. Antes de 2000. Então você sentiu já uma afinidade com o grupo? Muita, muita. E com as coisas que ele falava, os direcionamentos,
eu acho que eu fui direcionada já, né? Quando ele fala que a gente que se sente um ser estranho, eu sentia saudade de um lugar. Eu, quando criança, ficava deitada no chão olhando as nuvens. Eu dizia para minha avó, é para lá que eu quero ir. Eu sempre... E quando as pessoas diziam assim, você é uma estrela, não sei o que, eu dizia, eu quero ser estrela lá. No céu. Entendeu? Então o meu barato sempre foi lá. Então você já tinha esse vazio, vamos dizer assim, uma saudade. Imenso, Que isso imenso. vamos dizer, uma sinal. coisa, um sinal e um sinal frequente em muitos de nós, inclusive. Eu tinha isso também. Eu também tinha isso. Muitos de nós temos esse tipo de sentimento, um longing, não é? Uma saudade de uma coisa que você não sabe o que é. Isso. Você tem certeza. Eu não me harmonizava com essa coisa daqui. Eu sempre tive poucos amigos. Eu sempre gostei muito de viver sozinha. Né? Eu dizia, eu sou uma ermitã. Por natureza. Não me importo. Eu vivo sozinha desde os 4. Né? Então é um sentimento de não pertencer aqui. Sim. Né? Não se identificar. Nada. E aqui você... Aqui eu estou em casa. Olha que interessante. A gente estava comentando, eu cheguei no dia 2. E uma outra associada falou assim, ai, é tão bom, né? A gente se sente voltando para casa. É verdade. Toda Chegou vez que aqui, a gente... vê o Morro do Rankstad e já estou em casa. Meu coração cheguei. dispara. Isso é também muito comum a todos os... É? A maioria dos associados são assim. Meu coração dispara. Eu agora vou começar a construir minha casa. Em Zigurates. Em Zigurates. Eu tenho o meu terreno lá. Mas só agora que eu vou poder construir. E eu não vejo a hora, cara. Eu estava lá ontem vendo o pôr do sol. Que pôr do sol é aquele? Fantástico, né? Não tem lugar nenhum. Na verdade. Né? Lindo, lindo, lindo. E aí você pretende se mudar para Zigurates? Não, me mudar não, porque eu preciso cantar. Não na intensidade de que eu fazia antes, mas eu quero cantar. E eu imagino, a gente está terminando esse ano. Esse ano eu estou completando 60 anos de carreira. Meu Deus, caramba! 60 anos de carreira. Sonolequia. É minha idade. E a gente está começando a fazer um projeto, aí vai ter captação, então captação a gente vai poder fazer mais esse ano. O ano que vem, né? Então, ano que vem eu vou estar girando o meu show de comemoração dos 60 anos e dos 80. Gente, olha, que coisa, hein? E é isso. Aqui eu aprendi muita coisa, aprendi inclusive a me curar. A me curar. Eu tenho não tenho, ela não é minha. Se apresentou devido aos leite moças que eu comi demais. Eu fiquei diabética e veio uma neuropatia. E quando teve uma época aqui que eu fiquei sem poder andar solta. Aí eu falei, eu vou me curar. E eu estou andando normalmente, eu estou bem, estou firme. Isso eu aprendi aqui, a controlar minha cabeça. Né? Alimentação. Alimentação é importante. É importante demais. Alimentação, estou fazendo musculação, estou fazendo pilates. Né? Olha só. É fundamental se manter ativa. Exato. Tanto é para você com 80 anos, para fazer um tour comemorativo desse, cantando, você tem que estar bem fisicamente. Né? Eu fico pensando se esse pessoalzinho que está começando hoje, se eles vão ter... Porque, por exemplo, Ellen de Lima, que é uma cantora antiga, não sei se você conheceu, também ela já... E ela faz tour. Viaja, tudo, tá cheio de gente velhinha aí, ó.
Ué, basta em ver o pé. Mick Jagger, que já tem mais de 80, ele tá Pois cantando, é, fazendo show de cara. rock, pulando pelo palco, Não né? é? Ó, por que a gente não pode, Claro, né? né? Aí muita gente diz que, pô, como que pode a longevidade? Claro que ele se cuida, né? Deve ter Claro. uma senhora alimentação, exercício físico, né? Achar que o cara é maluco, fica no sex, drugs e rock and roll, eu acho difícil, hein? Senão não estava em pé, pulando, não fica, né? Não teria essa longevidade, né? Cantando ainda, afeta a voz também, né? Afeta. E a voz, por exemplo, a minha voz, ela não mudou. Eu fiz o último trabalho, último não, mais recente, que eles puseram o trabalho atual e puseram de faixa bônus um LP que eu gravei em 1980. A voz é a mesma. Olha. A voz é a mesma. Eu fiquei boa, Olha entendeu? só. E não mudou minha voz. É impressionante. Tudo tudo é cuidado. É cuidado. Cuidar do instrumento, corpo do instrumento, tudo, né? Cordas vocais. Tudo. Eu falei, se eu tivesse sabido da importância do pé, de um dedinho, a importância, eu não tinha feito tantas peripécias, entendeu? Teria me respeitado um pouco mais, mas eu acordei a tempo e aprendi a me respeitar. Mas é muito importante que as pessoas, que os jovens tenham uma consciência do que é o nosso corpo. Nós somos máquina pura, como qualquer outra máquina, que se você deixa de lubrificar, ela emperra, né? A nossa mente também é uma outra máquina que você tem que cuidar. Eu acho que os jovens têm que ter isso em mente sempre. Importante, Sempre. muito importante. Principalmente hoje, né, com tanta porcariada, tanto junk food aí, comidas ultraprocessadas, contaminadas, e até inseto e comida misturada. Ou seja, tem que ter, não tem problema, aqui é liberado, a gente aqui fala, eu assim às vezes também escorrego, falo palavrão, mas faz parte, né? Aqui sem edição, né? Só se tiver problema de tempo, coisa, aí a gente edita, senão eu edito o mínimo possível. Né? Mas isso é importantíssimo, as pessoas têm que ter essa consciência. Tem. Os pais têm que ter muito cuidado. Hoje em dia o cuidado é redobrado. Se bem que os pais de hoje não têm tanto tempo, né? Mas tem que, se propôs a ter filho, tem que se propor a ter um tempo a mais para esse filho. Entendeu? Eu acho que é de suma importância esse tipo de sacrifício, quer dizer, entre aspas. Porque não pode deixar, senão o mundo vai criar ele e não vai ser coisa boa, né? Opa! Não é isso? Não vai ser. Agora, Rosa, me conta aqui, e as primeiras vezes que você veio aqui na fazenda? As primeiras vezes, como que foi? Como que a foi? primeira O que vez você foi engraçada. Eu fiquei encantada com a energia e tudo mais. Mas eu fui subir sozinha pro morro lá no platô. E quando eu estava descendo, começou a escurecer e eu falei, vou descer. Estava descendo, comecei a ouvir um barulho no mato, como se tivesse gente correndo no mato, em minha direção. Aí eu parei e fui ficando arrepiada do dedão do pé até o último fio de cabelo. Aí me jogaram uma pedra. No que jogou uma pedra, eu disparei, eu desci esse morro em 2 minutos. Olha só. Cheguei aqui embaixo, ofegante, Urandir, o que você tem que você tá branca? Acabei de correr no cerco. Aí eu falei para ele morreu de rir e falou, lá quem estava te ativando? Pois é. Essa foi a minha primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Gente. E assim, experiências com luzes, com... Eu vi a entrega do livro da Aliança, estava presente. Estava. Vi a energia crística lá na pedra do portal. Na chave do portal. Vi muitas luzes, tomo banho de luz todo AC, né? Isso que
me ajuda muito a me curar, são os sem dúvida. banhos de luz. E uma coisa que me impressionou foi um dia no caminho, na estrada de Rangstar. Sim, é um ponto de trabalho que a gente tem aqui. Que nós estávamos todos em fila assim, a gente estava andando, o Bilu, não foi o Bilu, foi um casal. Apareceu, mandou parar e de repente fez umas luzes verdes. Uma malha luminosa. Aquilo me encantou de uma tal maneira, eu queria pegar, queria botar a mão. Isso foi muito impressionante. E depois as aparições do Bilu, né? Do Bill. Outra coisa muito linda, que foi quando nós fomos visitados por Asera. Você estava lá? Eu estava. Que maravilha. Que ela fez aquelas manifestações no céu no e céu. Estávamos com o Bilu. Exatamente. O Bilu estava junto e o Bilu é que descreveu o que estava acontecendo. Das manifestações luminosas no céu, que era uma manifestação da Asera. E que era uma coisa muito interessante. Tinham aproximadamente 70 pessoas nesse dia. Você estava? Gente, a gente recebeu ali uma mega ativação. Muito grande. Foi impressionante aquilo. Muito grande. Olha que legal, você estava lá então. Estava. Rosa. Cara, eu só não vinha aqui quando eu tinha show. Entendeu? Agora, por exemplo, eu me mudei para Campo Grande. E eu só deixei de vir aqui uma vez. Eu me mudei já vai fazer 2 anos. Só deixei de vir aqui uma vez, porque eu tive que trabalhar. Agora em novembro também eu não venho, porque eu vou trabalhar. Eu tenho 4 shows durante o mês, então não dá para eu ficar indo e voltando. Mas fora disso, eu venho aqui. Ontem eu estava perguntando a data de dezembro, porque eu já vou falar para os meus produtores, olha, de tal data, geralmente as viagens de fim do ano são importantes, uma viagem mais comprida, mais longa, com muita novidade, com muita atividade, é bem importante, não é bom perder os associados agora. Não, outra coisa, que nosso julgamento. Você estava também lá? Estava. Quando o homem passou na frente? Quando o homem passou na frente. Quando a nave plasmada douradaça, linda. Linda. E você lembra que ficou um nevoeiro? Imediatamente. Gente, com certeza a maioria das pessoas, a maioria de vocês já tem em mente o morro do Rangstar. O morro parece uma mesa que está em frente da nossa sede e tem um vale. Nesse dia, a gente estava primeiro a gente estava aqui, depois a gente foi na sede, depois a gente foi nas terras do Rangstar, que é no pé do morro. Isso. Nessa parte que a gente estava aqui na sede, a gente olhava o vale e o morro do Rangstar, de repente, lembra aquele nevoeiro? Gente, do nada, um nevoeiro tomou conta do vale inteiro, do nada. Em 5 minutos estava um nevoeiro fito. E a gente viu uma nave plasmada gigante e temos fotos douradas. Temos fotos, eu vou colocar aqui a foto para vocês verem, tá? Inclusive com inúmeros ultras na foto. Linda a foto, é uma nave plasmada, bioplasmática. E é a nave do homem, de Emanuel e Lilith. Porque nesse dia, a gente depois foi para um outro lugar que chama Terras do Rangstar, que é no pé do morro do Rangstar, foi em 2011 ou 2012. Foi por aí. Foi passagem de 11 para 12. Foi 11 para 12, né? Eu não lembro direito também, mas foi por aí. E aí foi toda a turma para lá, tinha umas 300 pessoas. E aí Emanuel passou na frente, numa bola de luz vermelha, na frente do grupo. Foi a coisa mais fantástica. Foi um marco, foi um trabalho muito importante. Eu estava lá. E o interessante, até a Viviane está aqui, ela saiu correndo. Porque estava... Não, gente, foi antes, porque meu filho, que tem 17 anos, ele tinha meses, não é, Viviane? Ele tinha nem 1 ano, né? Tinha 1 ano. 1 ano e pouquinho. Estava com 1 ano e pouquinho, então tem mais, Rosa, foi antes. Ele nasceu em 2007, foi 2008, 2008. Isso? Olha foi só, antes. Então. Foi antes, foi 2008, gente. Porque eu me lembro que estava eu e um amigo meu
sentado na cadeira com o carrinho, nossos filhos bebê no carrinho, bebê não, mas nenenzinhos, 1 ano, né? 8 meses, 1 ano. E aí as nossas esposas, a doutora Viviane e a Viviane, minha Viviane, elas levantaram, porque vocês foram todos para frente da cerca, né? Foi. Quando ele veio passando, vocês A foram gente para a foi ver. cerca, todo mundo. Ela levantou, saiu correndo que nem uma doida, deixou eu e o Castrudo sentados, com os carrinhos. Eu olhei para o Castrudo e falei, não vamos largar os meninos aqui, não vamos sair correndo, vamos ficar aqui sentados. Pois Emanuel passou na frente de vocês, deu uma volta e passou na nossa frente. Então ficou eu e o Castrudo olhando, só nós, porque o povo correu, ele passou na nossa frente. Foi fantástico, fantástico. Você estava lá e olha. Foi o nosso julgamento. Viram melhor Exatamente. do que nós corremos. Pois é. Foi fantástico, realmente. E Eu vivi coisas maravilhosas. qual que te mexeu mais, emocionalmente? Vamos botar assim. Qual foi, que na tua memória, que são inúmeros, né? Aqui são dezenas, até centenas, de repente, de interações com os parceiros. Mas qual que mexeu com o seu emocional? Que O você meu ficou emocional. mexeu foi eu perder o medo. Que o Ura me mandou ir para... Porque o meu ponto de conversação é nas sondas. Nas sondas não. É sondas. Sondas. O laguinho, Sondas, né? isso. É nas sondas. E o Urandir me fez ir para lá 9 horas da noite, ficar lá 49 minutos, sozinha. Olha. Só deixou levar o radinho. Sozinha, para perder o medo. Uhum. E eu tive muitas visões, ouvi muita vibração sonora, mas é engraçado que aquele sufoco que dá no peito da gente quando a gente tem medo, aquilo parecia que era uma água que ia escorrendo, dissolvendo, sabe? Eu perdi meu medo, não tenho medo de ficar de noite, eu gosto de ficar de madrugada depois do trabalho geral, eu vou fazer minha tarefa de madrugada sozinha. E sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Eram os famosos testes de medo. Eu fiz vários. Eu demorei um pouquinho, mas fiz vários. Eu fiz vários. Foi difícil. E o meu, que no dia que realmente eu senti uma diferença, isso foi em 2004, 2003. Eu já havia feito uns 3 ou 4 desses trabalhos para medo. Só que dessa vez eu estava acompanhando o cientista americano. A gente teve um cientista americano que vinha todo mês para cá fazer trabalho. E eu levava para fazer os contatos. E a gente não entendia os seres. Ficava cara a cara com os seres, eles falavam com a gente, mas a gente não entendia. Naquela época a gente não tinha frequência. Mas o intuito ali era o quê? Provar para o cientista, gente, geneticista de nível mundial, eu não posso falar o nome, nada, porque ele é conhecidíssimo. Ele passou mais de ano vindo aqui, todos os meses, e teve inúmeros contatos, já relatei para vocês, inclusive tem um vídeo aqui, meu com o Danilo Costa Lungo, o advogado aqui de Dac, que estava com a gente, pois é, quando a gente teve um contato com um Betamix de 12 metros de altura, que quase o cientista desmaiou, apagou lá de medo. Ele saiu molhado, tremia com o olho esbugalhado, assim, um medo horrível. E eu estava com ele na estrada para Zigurate, que naquela época não tinha Zigurate, era um matagal. O Urandir pegou eu e ele e nos deixou numa clareira. E foi embora. Falou, daqui a 1 hora eu volto, sei lá quanto tempo. Lua cheia, linda, a gente se borrando, porque era um mato, e a gente tinha histórias de onça, de coisa, a gente era apavorado. E ficamos numa clareira, de repente a clareira inteira, todo o mato da clareira, em torno da clareira, começou a mexer, as árvores, chacoalhar, gente, e ele era mais medroso que eu, né? E, gente, nós dois apavorados, com medo absoluto, assim, louco, e de repente sai um ser pequenininho, devia ter 1,20 m, 1,30 m, ele vem flutuando para a nossa frente e começou a conversar com a gente. Aquele negócio. Nesse momento, o medo acabou, principalmente o cientista americano, que com a curiosidade dele ficou enlouquecido, começou a perguntar um monte de coisa, esqueceu o medo.
ele na frente da gente com uma roupa de neon colada, parecia uma luz de neon, e falava, a gente não entendia o que ele falava. E o cientista perguntando, e a gente perguntando, não entendia, de repente ele flutuou para dentro do mato e sumiu, acabou. A gente ouviu chegar o carro do Urandir, o barulho da caminhonete, aí a gente começou a ir andando para a estradinha, que não era essa estrada de hoje, era uma picada. Chegamos lá e vem o Urandir com uma garrafa PET com um líquido dentro. Aí ele veio, mas vocês me dão trabalho, 2 marmanjos aí se cagando de medo, que absurdo, vou fazer um trabalho, vocês mandaram fazer um trabalho agora com vocês. Aí ele veio, molhou a mão dele com esse líquido, passou na nossa testa, passou em algum lugar do corpo nosso, que eu não lembro direito se foi no plexo, se for no umbilical, não lembro aonde, mas ele passou, aí ele falou, vocês sentam aí que eles vão vir fazer um trabalho pro medo. Aí o cientista, mas ele falava português, hein? A mãe é brasileira, mas ele é americano. Ele virou e falou, mas como assim, Urandir? De novo você vai deixar... Não se preocupa que eles vão vir sublimados. E a gente não sabia o que era na época. O que é ser sublimado? Eu não sabia. Aí o cura foi de novo embora e a gente ficou sentado lá se borrando de medo. Ele falou, vem de novo, o que me disseram é isso. De repente a gente vê uma silhueta caminhando na nossa direção, mas como se fosse um homem, imagina um homem, mas de fumaça. Imagina um homem, mas era uma fumaça em formato de homem, da silhueta de um homem. Aí a gente pensou, pô, então isso é sublimado, ele não veio físico, que nem a gente tinha falado, né, antes. Ele veio desse jeito. E aí o que aconteceu? Gente, a gente começou a ficar grogue, e apagamos. A gente acordou com o Urandir chacoalhando a gente. Acorda, você quer, papapá. Aí, quem foi? Ele falou, você não viu o cara veio aqui sublimado? Eu falei, parecia uma fumaça. Ele falou, é isso. Ele veio aqui e mexeu em vocês, para o medo. E realmente, desde então, não diria que acabou, sempre dá um friozinho na barriga. Obviamente, se estiver sozinho, você fica meio alerta, que não mata, mas com bicho não possível. Mas assim, acabou totalmente, né? E depois a gente perguntou, anos depois, né, isso aí em 2003 foi, anos depois, uma década depois, vamos dizer, lá para 2013, 2014, já quando a gente já estava conversando com vários parceiros e tal, eu perguntei para o Urandir, quem foi que veio, o pequenininho que veio flutuando para falar com a gente? Ele falou, eu perguntei, foi o Bilu? Ele falou, não, foi o Tilo. O Tilo. O Tilo, ele é responsável pela parte médica, de saúde, de coisa. Ele veio para conversar com o cientista, para passar. Ele era geneticista, ele veio para justamente passar informação, só que não tinha frequência ainda para compreender. Então a gente entendia ele, não entendia ele falando. Hoje a gente entende perfeitamente, não é? Rosa está aqui para testemunhar também, né? Com o Bilu, essa essência que o Gerson faz para a memória, eu que pedi para ele, falei para ele, dá um barato aí para a gente... Ah, que legal, conta então como é que foi isso. Foi lá como chamava aquele lugar no Rio de Janeiro que a gente ia fazer? Sacra Coroa? Sacra Coroa, né? Sacra Família, na Serra, lá perto de Secretário, né? Por ali, né? Aí ele veio, começou a falar que a gente não estudava, não sei o quê, vocês não estudam. Disse do exemplo dos Incas, falavam que muito preguiçoso, que ficou para trás. Isso. Aí eu falei, Bilu, dá um barato para a gente ficar com a memória boa, porque por mais que a gente estude, a gente não consegue gravar. Eu não conseguia mesmo. E aí ele deu essa fórmula para o Gerson fazer. E o Gerson, que é um associado aqui nosso, manipula há anos vários componentes, vamos dizer assim, suplementos. Pro emocional. Pro emocional, memória. Não é circulação, não. Enfim, pro mecanismo do corpo. E isso eu pedi para ele. E ele... e teve uma coisa muito legal que aconteceu.
A gente estava lá em Minas Gerais, naquele núcleo de Minas, o Sim, antigo. o antigo. E saí, eu e mais dois associados fomos no centro da cidade. E eu não sei como, Felipe, eu perdi meu celular. Fiquei desesperada e estava no começo, era Projeto Portal e tinha muita coisa que ninguém podia saber. Sim. Fiquei desesperada. Aí chegamos lá de volta, lá no núcleo. Quando foi à noite, teve a aparição do Bilu. Aí eu falei, Bilu, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar meu celular, porque lá tem coisas daqui que ninguém pode saber. Ele disse, vou pensar no seu caso, mulher. Você é muito desligada. Bilu é muito engraçado, hein, pessoal? Ele é muito engraçado. Aí falei, tá bom, obrigada, Bilu. Foi, trabalho feito e tal, hora de dormir. Tô lá arrumando, ajeitando minha caminha para dormir, eu escuto ploc, um barulho entre a parede e a cama. Essa era a cama beliche e tal, né? Quer dizer, não tinha muito espaço entre a parede, mas eu só sei que caiu ali alguma coisa. Arrastei a cama e fui olhar Seu celular. meu celular. Ele teletransportou seu celular. Olha que coisa, hein? Eu fiquei tão feliz, eu saí gritando, quase que eu me jogo na piscina. Obrigada, Bilu, obrigada. Olha que coisa. Isso acontece frequentemente com muitos de nossos associados. Inclusive, no vídeo que eu gravei com o Eduardo Della Santa, a gente fala de um teletransporte que o Bilu fez, que a gente estava nas sondas, em um círculo de pessoas, tinha umas 15 pessoas assim sentadas, e ele conversando com a gente do lado. E aí, o que acontece? Minha irmã também estava lá e minha irmã estava com uma garrafa, essas de 2 litros de água, no carro. De repente, cai a garrafa no meio da gente. E a gente viu direitinho que estava uma lua cheia linda, que parece dia. Quando tem lua cheia aqui, não é maravilhoso, né? Ó. Já não precisa nem de lanterna. Precisa de lanterna, de nada, é um dia. E caiu no meio. Aí o Bilu teletransportou a água para vocês verem minha tecnologia. Estou brincando com a gente. E isso aí de celular aconteceu também uma vez que a gente estava fazendo um trabalho no platô com o grupo da tecnologia. Aí o Alexandre, o grandão, que infelizmente já está no segundo anel, querido amigo, a gente estava lá e precisava de uma pedra discoide, aquela que a gente materializou, aquelas pedrinhas de discoide. A gente tem um trabalho onde a gente, através de um processo de aceleração mental, consegue precipitar. A gente chama de precipitar a pedra discoide através do nosso foco mental, não é? O processo é muito simples, através da aceleração dessa atividade mental alta, direcionando o nosso pensamento, e aí conseguimos aglutinar as partículas de prótons e elétrons que está em abundância na atmosfera. A gente aglutina e precipita, é uma materialização, vamos dizer. É meio vulgar, é melhor falar precipitação, essas pedras discoides. E a gente usa em muitos trabalhos. Nesse dia a gente precisava de ter. E o Alexandre, o grandão, esqueci no Rio Grande do Sul. Aí ele disse, você esqueceu, a gente precisa da pedrinha. Como é que a gente vai fazer? Aí o Ura, peraí. Aí o Ura foi no mato, voltou. Os seres autorizaram você teletransportar. Aí, como assim? Aí o Urandir falou, vamos todos nos abraçar. A gente fez um círculo todo abraçado. Aí ele falou, Alexandre, visualiza a sua pedra, visualiza ela caindo no meio daqui. E nós todos vamos ajudar com a nossa concentração. Né? Gente, poucos segundos, POC! Cai a pedra dele. E como é que a gente vai saber que era a pedra dele? Não era alguém que jogou a pedra. Primeiro que não tinha ninguém, só era fora de viagem, só tínhamos nós. O grupo só éramos 9 pessoas, só, mais um Urandir. Só que o que acontece? Não caiu a pedrinha só, porque o Alexandre ele fez uma corrente com um pendente. Caiu a corrente pendente dele. Ele pegou, olhou e ficou, como que eu fiz isso? Ele falou, vocês autorizaram. É como se eles dessem uma chupeta energética na gente, emana alguma luz, alguma coisa, dá uma emanação energética, aumenta a nossa atividade cerebral, momentaneamente.
para permitir esse teletransporte. Ou seja, não é uma coisa, em teoria, difícil. É fácil. O problema é a atividade mental. Atividade mental. Essa mesma tecnologia que ele usa quando ele tira o cristal e a pedrinha daqui da gente. Ele não tira. É a gente que precipita. Você que precipita. Ele vem, você vê que você tirou o teu, né? Eu tirei. Então, ele mexe em determinados pontos, acelera a tua atividade cerebral para você precipitar. Sai do teu frontal, pula assim da testa. Foi. Eu acompanhei a da minha irmã. A da minha irmã a gente estava no Milharal. Foi muitos anos isso também. Tem mais de 20 anos, que eu sou quase casado há 20 anos, tem mais. Então tem mais de 20 anos. A gente estava acompanhando o Urandir no Milharal. E era o contato mensal dele. Que veio a nave, desceu, o cara saiu, a gente estava lá. A gente não podia ficar perto dele, mas a gente estava longe. E o Urandir entrou no Milharal, e o Milharal era alto. Todo lamaçado, ele entrou xingando. E ficou conversando com o cara, era um pleidiano. Conversando com o pleidiano, de repente, e a gente ouvia tudo, só não entendia direito o pleidiano. Não tinha frequência ainda para compreender. Aí sai o Urandir do mato, correndo. O pleidiano falou para a gente fazer o teu cristal, para a Luciana. Aí ele virou para mim, cronometra aí. Aí eu fiquei do lado, olhando, e ele mexendo nela. Eu vi pular. Estava com a lanterna, eu vi pular da testa dela. Puf! E o interessante foi que o Urandir pegou o cristal, deu na mão da Luciana e falou, vamos ver, para confirmar, joga ele no mato. Aí a Luciana jogou ele no mato e ele voltou, pum, no peito dela. Assim, tá, eu vi aquilo tudo, eu fiquei impressionado. Homem não faz isso, é só mulher que tem os cristais precipitados. Homem não. O nosso trabalho é de polarizar o perfume. A gente polariza. Polarizar é como se você tivesse fabricado. Exatamente, fabricado um perfume, fica um óleo na tua mão, sai brotando óleo da mão. E é um perfume maravilhoso. Só que comigo eu fiquei enjoado, porque foi perfume de rosa. E doce. Perfume de rosa é muito doce, eu não gosto muito, é muito adocicado. Eu fiquei enjoado, gente. E eu acho que, não sei, o Ura falou que a gente fez, foi eu até quem fez, eu, Eduardo de la Santa e o Gustavo Guerra. A gente estava lá nas sondas com ele fazendo. Isso aí tem logo que o Gustavo chegou. E eu me lembro que até eu sentia na minha garganta, parecia que escorria um óleo, sabe? Ficou na minha testa, ficou todo um óleo, não é, estou cheirando, não é isso não, gente, é um óleo que brota da tua pele, que você pega assim, fica escorre, é um negócio esquisito. Essa é a polarização, esses são os homens, as mulheres é o cristal, é um trabalho aqui muito importante. Não é? Você lembra quando foi o teu? Eu lembro, foi lá na casa da Zira. Olha, foi no Rio de Janeiro então? No Rio de Janeiro. Olha! Na casa da Zira. Como que foi? Ele chamava a gente pro quarto e fazia os toques, né, para acelerar. Os movimentos todos nos pontos, e aí mandava ficar com a mão assim. Ele me mandou ficar com a mão assim. De repente cai aquela coisa. Primeiro foi a pedrinha. Eu não acreditei. Eu comecei a chorar. Gente, então mexeu forte. Muito. E aí em seguida veio o cristal. E o meu cristal não foi um cristal, foi bem fininho, transparente, foi bem delicadinho. Então você fez a pedrinha de discórdia e eu cristal? E o cristal. Então ele fez um duplo, geralmente é o cristal. Ele já aproveitou e já fez você passar dessa fase. Olha, Rosa! E aí mexeu com você, né? Mexeu, eu fiquei muito emocionada. Olha que interessante isso. E teve uma vez aqui também, eu acho que era o estacionamento do Trono. A gente usa muito, faz muito tempo que a gente usa o estacionamento, não? Mais ou menos. Deve ter pelo menos 10 anos, né? Estacionamento. Pois é. Deve ter pelo menos 10 anos. Uma vez, ali no estacionamento, eu me lembro que ele me pediu para cantar. Eu lembro. E quando ele agradeceu, parecia que ele estava com a voz embargada. Ele quem? O Bilu. O Bilu. Não, porque
para o pessoal saber. Assim, O Bilu pediu, no meio de um trabalho, tinham 300 pessoas. Tinha bastante um monte de gente. É. E o Bilu estava conversando com o grupo. É. E aí pediu para você cantar. Eu cantei, no final ele agradeceu. Eu fiquei muito emocionada porque parecia que ele estava com a voz embargada. Obrigado, Rosa Maria. Olha só, que coisa, né? É fantástico isso. Eu acho interessante também o seguinte, né? Você, uma representante da classe artística, né? Ter coragem de falar de coisas, porque tem muitos que tiveram um monte de experiência, mas tem vergonha. Não fala. Porque eu nunca tive problema, porque eu sempre procurei um caminho espiritual. E eu fui em uma banda, nada disso fazia nada comigo. Religião católica, que foi onde eu me criei, não fazia nada. Não tinha sentimento nenhum, não mexia comigo. Teve uma vez num centro de Umbanda que a minha mãe me levou, que a mulher pediu para minha mãe tirar eu de lá. Olha, por quê? Não sei. Não sei. Minha mãe falou, vamos embora. E foi. Você está falando essa parte de Umbanda, vou contar aqui uma coisa que é bem interessante. Eu, desde 13 anos de idade, foi apresentada a Dona Irene Granke, Sei. a maior ufóloga brasileira de todos os tempos. E desde então eu colei nela, fiquei como se fosse um neto postiço dela. Vivia na casa dela, tive um convívio familiar com ela. Aí eu já devia ter o quê? Uns 20 anos, 21 anos, por aí. E a gente tinha fundado uma associação de ufologia que chamava CISNE, Centro de Investigação sobre a Natureza dos Extraterrestres. Foi fundado em 1982, eu tinha 18 anos. Eu estou até na ata de fundação. E tinha um dos associados do CISNE, no Rio de Janeiro, que era o Luiz Carlos, que era o engenheiro da Petrobras. E ele era irmão do Frejá. O irmão do Frejá. E um belo dia... Mais velho, né? Isso. Aí ele virou e falou assim, vai ter o batismo do filho do meu irmão. E ele convidou a gente para ir lá. Vamos lá? Aí eu fiquei olhando, falei, como assim? Aí a dona Irene, Felipe, vamos lá comigo? Se você me acompanhar, eu vou. Então vamos. Eu fui de peru. Não sabia o que era lá. Não sabia o que era lá. Chegamos no, acho que, se eu não me engano, é o apartamento dele. Que a gente chegou no apartamento, acho que era uma cobertura, até um monte de gente. Quando chegamos lá, o Luiz Carlos era um bandista. E o Frejá também. Não sabíamos. Chegamos lá, o que acontece? Tinham vários médiums. Tinha um senhor sentado, incorporado de preto velho, atendendo as pessoas e tal, com aquele cafezinho frio do lado, bebendo. Um incorporado com um caboclo, passava toda hora que ele passava por mim, ele batia no meu peito, assim, olhava para mim assim. Eu sem entender muito. Eu fui muito curioso, também frequentei até um lugar no Rio de Janeiro, de Candomblé, com a mãe Iá, deve já ter falecido, que ela era muito velhinha, que era onde ia Chico Anísio, era a patota da Globo toda, da mãe Iá. Frequentei, eu era muito curioso para saber. Eu tinha eu também era. Eu era sedento. Mas eu achei interessante isso que você está falando, por quê? Porque eu fiquei curioso na hora, eu falei, eu vou falar com esse preto velho aí para ver o que ele fala. Eu gosto, tem uma coisa que eu gosto, são desses preto velho. Pois é. Vovô, vovó, eu adoro. Era pai Joaquim. Gosto. Ele era o pai que se apresentou como, nunca mais esqueci disso. Isso aí tem séculos. Porque eles têm uma coisa especial. Eu achei muito interessante, eu fiquei assim, desconcertado até. Porque era novo também, tinha 18, 19 anos, por aí. Sentei lá e ele, impressionante que ele não era velhinho, mas eu olhava para ele e pensei que eu estava vendo um velhinho. Impressionante. E ele virou, meu filho, o que é que você quer? Aí eu falei, não sei, se eu tenho alguma coisa para falar, não sei o quê. Aí ele lá, tenho, meu filho, me dá um papel. Aí eu pedi lá um papel com a caneta dele, desenhou uma cruz, não é? Mas ele fez assim, uns risquinhos, como se estivesse irradiando, não é? Coisa, ele escreveu Jesus dentro. Aí ele falou, você não é com a gente, não.
você é com esse homem aqui, só que é com aqueles caras bonitos, iluminados, que são de outros mundos. Olha, não é comigo. Você vai mexer, você vai trabalhar com essas pessoas. Gente, 1982, o cara veio e me fala isso. Você vai trabalhar com aqueles pessoas. Eles são lindos, tudo brilhando, eu vejo tudo brilhando. E estão com ele. Jesus. Eu fiquei, gente, eu fiquei assim, impressionado. Você sabe que onde você me conheceu, eu dava... Sim, isso. Lá, porque era perto da minha casa. Sim, lá no Recreio. Eu era Rosa Cruz, mas eu sentia a necessidade de energizar as pessoas. Sim. Então eu ia lá nesse lugar e enquanto eles estavam de porta fechada, se preparando para o trabalho, eu ficava do lado de fora da porta e mentalizando e energizando. Um dia o Batá abriu a porta, puxou minha mão e falou, vem. Assim, cara. Aí me botou para trabalhar. Eu lembro, porque foi o grupo que viajou com o grupo nosso do Projeto Portal. Tinham 7 pessoas do Projeto Portal e uns 20, né? Desse lugar, que eu esqueci o nome. Era Sétimo Raio. Sétimo Raio. Então se juntou e a gente começou a ir lá para conhecer, para tudo. E eu lembro da Rosa lá. Vocês só tomavam passe comigo. Isso, exatamente. Esse foi um. Depois que eu teve aquele problema lá, eu falei, mãe, eu preciso me doar. Fui para um lugar chamado Ordem da Coroa, lá em Botafogo. Lá também, eu cheguei, sentei na plateia, me chamaram quando chegou minha vez, cheguei lá, o médium falou, o que você está fazendo aqui? Falei, eu vim tomar um passe. Ele falou, não, teu lugar, chamou lá um dos ajudantes, falou, bota ela para energizar as águas. E comecei a trabalhar, nunca fiz teste, nunca fiz nada. Assim que eu comecei, parei de ir na Ordem da Coroa, porque eu só ia aos sábados e era muito cedo, e tinha os shows. Então, dia de sexta-feira que tinha show, eu não conseguia acordar cedo. Mas você falava abertamente desses assuntos? Sempre falei. Eu nunca me envergonhei disso. Porque essa era a minha verdade, era o meu mundo. Entendeu? Nunca precisei esconder. Porque são poucos, né? A gente tem uns ou outros, né? Por exemplo, o Zé Ramalho, uma vez, eu vi uma entrevista dele com o Jô Soares, que o Jô Soares começou a caçoar. Ele caçoava. O Zé Ramalho ficou brabo. Isso aí não é assunto para brincar, né? Ele deu uma bronca no Jô, hein? Mas eu achei ele corajoso de se posicionar, falar que já tinha visto, já tinha experiência e tal. E o Jô começou a sacanear. O Jô agora deve estar sabendo da verdade. Com certeza, né? Agora ele já deve ter visto a luz, né? De uma maneira não muito boa. Pois é. Mas, Então eu achei que por causa desse comportamento, inclusive, você sabe que tem um cantor também famoso, ator. Atual, não. É que eu não posso falar o nome dele, que ele esteve aqui com a gente. Você não sabe? Eu sei quem é. Sei. Bonitão. Peraí, eu vou cortar aqui, corta aqui. Então, esse cantor muito famoso, ator, ele veio passar um fim de semana aqui em Dáquila. Tem muitos anos isso. E ele acabou ficando 10 dias aqui. Olha só. Ele enlouqueceu no que eu me lembro na época, fofocada, revista Caras, onde está, sumiu, cadê fulano? Ele é muito famoso. E ele, o Urandir me botou, me encarregado para levar ele para os contatos, aí fizemos contatos fantásticos. Inclusive, muito interessante, foram com 4 totes, lá nas sondas. O Ura levou a gente lá, e aí os totes chegaram. Quando eles chegaram, Ura, eu já tenho que ir embora, agora é com vocês. Eu falei, Ura? Ele falou, não, te vira. Aí foi embora. E aí ficou eu e ele, e os totes em torno da gente fazendo barulho. Eram 4, um em cada assim. Só que eles estavam dentro do mato. Aí eu falei para eles, totes, a gente não está vendo direito. Aliás, eu estava até, mas o cantor estava, a gente via uma silhueta, como se fosse um homem escuro. Eu falei para eles, acende a aura, porque eles conseguem polarizar o campo biomagnético e ilumina. E eles acenderam, ficaram todos acesos, a gente lá. Ele tranquilaço, ficou numa boa,
teve outros contatos comigo. Eu falei, cara, mas você é muito tranquilo. Aí ele virou para mim e falou, cara, desde pequeno eu tenho contato. Olha, Só que eu nunca falei isso em público, eu nunca falei esse assunto. Eu tenho família, tenho não sei quantas mulheres, tenho não sei o quê. Ele estava fazendo um programa na TV, na Record. Ele falou, se eu falar, vou ter problema. Mas vai chegar um momento que eu vou assumir publicamente e vou inclusive falar daquelas experiências que eu tive. Isso tem anos, ele ainda não fez isso. Mas eu espero que em breve faça. tomara. Né? Mas eu achei isso interessante, porque vários artistas, Tomara, a Elba também. a Elba também, mas ela tem coragem, ela fala, É, não a é? Elba também. Só que a Elba é mais católica, né? Ela puxa mais pro místico, né? É. Ela não chegou a vir aqui em Dáquila, mas ela teve coragem de falar das Um dia experiências. eu fui falar com ela. Eu tava chegando num hotel e ela estava saindo. E eu fui falar com ela, ela não me recebeu muito bem. Uhum. Entendeu? Ah, é? Então, E outra também que a gente fez um show juntas há pouco tempo atrás. É uma outra também não posso falar o nome, né? Ela falou pra mim, sai disso, que isso é um horror, sai que é perigoso. Eu falei pra ela, você estava também, o seu que era perigoso, porque... Já sei. Né? Sim. Teve complicações legais aí, muito feias. Inclusive, mais ou menos recente, né? Mais e ou teve menos impacto recente. mundial isso, hein? É. Foi um escândalo. Um escândalo. Aí eu queria falar para ela daqui, para vir aqui e tal. Eles cortam. Eu não consigo entender isso, porque seria uma coisa até interessante, não é? Por quê? Porque ajudar as pessoas a, vamos dizer, aceitar uma realidade que já vai ser colocada na cara delas. Porque o nosso amigo Bill, ele vem falando que está perto do momento onde ele vai falar na TV para todos os brasileiros, com a forma original dele. Agora imagina o impacto na população. Eu quero ver a cara dessas pessoas. Olha só, exatamente. Mas justamente o quê? Essas experiências ajudariam a população a digerir melhor. Muito. Você vê entender mais a claro, vida. a atitude do Danilo Gentili, ele teve aqui, gente, eu fiz vídeo, já falei live disso, eu estava aqui, eu vi, ele parecia uma criança boba aqui. A gente vê nos filmes, no vídeo. Nós gravamos, porque o Bilu mandou gravar, porque falou, eles vão manipular, grava, e a gente gravou. E ele era um cara legal até aqui com a gente, falando. Lá em cima no observatório, a gente vendo nave passar e não sei o quê, ele todo, olha a nave, olha não sei o quê. Quando o Bilu fez aquele movimento de teletransporte, que a Bandeirantes filmou, é a maior filmagem de um teletransporte extraterrestre da história do mundo, não tem nada igual. E ele lá, eu vi saindo. Agora, por quê? Você vê a pressão do sistema, né, Rosa? O ser disse que iria sumir diante dos meus olhos e ali ele usou a sua extraordinária habilidade extraterrestre de agachar atrás da moita. Foi isso que ele fez. Olha lá, eu vi agora, velho. Acabou, você pegou aí? Você pegou? Você viu que ele apareceu ali? Ele é baixinho, apareceu... Pressão do sistema, pressão do dinheiro, né? Porque ele poderia perder o emprego. Você já Ele sentiu, numa... já aconteceu com você algum tipo de pressão? Já. Pra você não falar? Já. Já? Não precisa falar. Então já te falaram. Rosa, não precisa falar? Não precisa. Olha como é que é, o sistema é perverso, né? Quer que o pessoal... Só que eu, desde o começo da minha carreira, eu aprendi uma coisa. Minha mãe dizia assim, viva do meio, não viva no meio. Então eu sempre vivi do meio. Agora eu não participava das festinhas, das coisinhas, puxar saco, de dar almoço para diretor, nunca fiz essas coisas. Porque essas coisas é que levam, você entra no sistema,
no sistema que já é, né? É outra coisa que não vai com a minha realidade, não vai com o meu sentimento. Então, falou para mim, eu falei, tá bom, continuei sendo o que eu sou. Isso é inacreditável, né? Tem muita gente que acha que isso daí não é bem assim, é coisa de filme, não, é real, não é? O sistema não quer que esse tipo de informação Teve seja uma pessoa que, inclusive, colocada. falou assim, Rosinha, veja bem, você é pisciana, minha filha. É mesmo? Você é pisciana, os peixes vivem lá em cima. Teu ascendente é aquário, destinado a grandeza ou a loucura. Fala assim. Jura? Ou seja, não fala essas coisas não, porque você é doidinha. Isso foi em 68, eu fazia o hair, Olha, entendeu? A pessoa dizia para mim, eles precisam controlar a narrativa, né? tudo. Você precisa estar de acordo com o Tudo. sistema, senão eles te jogam para o escanteio. Isso é uma realidade. É uma realidade. Você viveu isso. Eu vivi e agora eu já não vivo mais porque eu cheguei a uma conclusão. O problema do racista, do preconceituoso é dele, não é meu. Entendeu? Eu não tenho problema em ser negra, em ser crente nos seres, de ser boazinha, de querer ser boazinha, sei lá. Porque não é problema para mim. Agora, quem tem o problema é o oposto. Então eu vivo muito bem assim. Adoro meu projeto Portal Ecossistema Dáquila. Só saio daqui se me expulsarem. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, e tem aquele episódio que aconteceu lá em Zigurates. Estávamos todos sentados ali no observatório e uma luz, um semicírculo cor de laranja, dourado, se abriu e de dentro saiu uma luz que eu não tenho certeza se era violeta, se era azul. Saiu e pegou o Urandir dentro da caminhonete e levou ele para outra dimensão. Foi uma coisa muito louca e absurda que eu vi na minha vida. Esse episódio é muito interessante, tinham 200 pessoas lá até, não é? Tinham. E assim que ele foi embora, eu fui lá na caminhonete para ver. Estava até ligado. Estava até ligado. Todo mundo fala, Rosinha, sai daí, não pode. Mas eu estava trepada lá, olhando, querendo ver, que eu queria saber, cara, como é que era aquilo. Basicamente, gente, foi assim. Os seres já sabia, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Os seres falaram, Andia, você vem dirigindo devagarinho sua caminhonete, numa reta que tem lá em Zigurates. Numa reta, não tinha tantas casas na época. E 200 pessoas sentadas nesse morro, não é, na subida do morro. E eu com a minha filmadora. E a gente olhando, e os seres falaram, vamos levar o Urandir de dentro da caminhonete. E ele veio, de repente a gente vê essa luz dourada, né, dentro da caminhonete, some o Urandir. E a caminhonete, pum, para, assim, continua andando mais um pouquinho e parou sozinha, com o motor ligado, e o povo desceu para ver o que aconteceu. O cara sumiu na frente de todo mundo, gente. Olha as luzes. Estou vendo tudo duplo. Parou o carro, já mandou. Levaram ele. Levaram, não? Levaram. Eu vi duplo agora há pouco. Levaram ele, eu vi umas luzes dentro. Você viu também, né? Foi, eu vi, né? Ficou duplo. Olha! Nossa Senhora. Tá indo, gente. Tá vendo, pessoal? Já foi. Vi.
Só que eu não consegui filmar aqui, não. E ficou 3 dias, se eu não me engano. Eu não lembro agora quanto. Era, né? a duração dos dias aqui era uma e lá Isso, era outra. lá é muito mais. Né? A gente não lembra quanto, porque ele já foi levado algumas vezes. Né? Algumas vezes 3 dias, outros 1 dia. Mas por exemplo, um dia lá são 30, um dia aqui são 30 dias lá. É muito mais. E foi um trabalho muito importante. E a volta dele ninguém viu. Ninguém viu a Quem volta. recebeu ele foi o quê? Foi o irmão dele, eu acho que foi Juarez, o irmão mais novo. Se eu não me engano. Não foi um Lacuim, não? Não, foi Juarez que recebeu ele. Não, recebeu não, foi pegar onde os seres deixaram ele. Né? Deixaram ele aqui num ponto. Gente, isso aconteceu algumas vezes. Só tinha um bicho lá. Tinha um bicho lá. Eu não me lembro o quê. Eu também não lembro. Na volta eu não lembro. Antes do Juarez chegar, tinha um bicho. Que eu me lembro que até ele falou, só o não sei o que me recepcionou. Tipo um cachorro, um gato, alguma coisa assim, né? Um animal. É um animal. Tá. Mas assim, o interessante é que foi assim, testemunhado por mais de 200 pessoas. Muito, e foi sumiu dentro do carro com aquela luz, né? Eu olhei dentro do carro, não vi nada. E aí, o que você sentiu? Quando você chegou no carro, olhou, não tem, cadê ele? O que você sentiu? Cadê? Eu sabia onde é que ele estava, porque eu vi ele sendo levado, né? A luz. Mas, assim, só confirmou tudo que eu vi. Para mim, tudo que eu vejo aqui, Felipe, para mim é muito real. É isso que tem que ser, entendeu? Eu não tenho dúvidas. Exatamente. Entendeu? É isso que tem que ser. Ele foi levado, foi a primeira vez que eu vi, achei fantástico e tal, mas foi natural para mim. Foi natural. É verdade. No fundo, não choca tanto assim a gente, né? Não. Parece que é uma coisa que parece que a gente tem esse conhecimento já dentro da gente, não é? É bem estranho isso, mas é verdade. E é a grande vantagem, eu digo, única de Dáquila no mundo. Essa relação com esses seres das 49 raças. Com a realidade. Que é físico. Físico, real, fato. Não é ato de fé. Não é, eu acredito. Não, a gente está vendo. A gente tem experiência. Não é? Eu tenho uma coisa assim, eu nunca fui de fé, de fazer promessa, de rezar, não gostava de rezar. Entendeu? Eu achava que não tinha nada que ver. Você está mais pro lado cético, então, né? Era, sempre fui assim. Eu gostava de ver filme de ficção científica, isso eu acreditava. Eu também, era fã de Guerra nas Estrelas. Né? Agora há pouco eu falei para você do Soylent Green. Isso, filmaço com o Charlton Heston. Filmaço. E a eu não sei o título em português, mas ela ficou no ano de 2011. Perdeu todo o sentido. Porque... perdeu. É um filme dos anos 60, gente. Vale a pena ver, hein? Vale a pena ver. Em português ficou no ano de 2011. Mas o nome mesmo é Soylent Green e tem uma razão de ser esse o nome. Exatamente. Né? Não vamos contar, porque assistam que vale a pena, hein? Spoiler não. Exatamente. É isso, Felipe. Bem lembrado. Então, pessoal, terminei agora a edição do vídeo da Rosa Maria, e eu vi que tinha alguns segmentos corrompidos, tá? A gente perdeu aqui 1 minutinho só no final, só para se despedir, não é? Peço desculpas à Rosa, mas assim, corrompeu o arquivo. Inclusive eu vi também que teve algum problema com o áudio, que no começo do vídeo não tá, eu tive que aumentar aqui o máximo possível, porque tinha algum problema com os microfones. Mas eu acho que deu para entender. Peço desculpas aí, pessoal, peço desculpas à Rosa, né, por ter corrompido o finalzinho, o arquivo corrompeu e não deu para finalizar, mas foi 1 ou 2 minutos só. Só as considerações finais, se despedindo, agradecendo. Ficou muito legal. Tá certo? Coloquei esse recadinho aqui só para o pessoal entender, não ficar solto. Tá bom? Valeu aí, pessoal. Até a próxima.